Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos iniciando agora a segunda parte da nossa aula sobre o que é a igreja e qual a sua importância. O nosso estudo é baseado nessa revista, que é a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã, e que tem como tema Desigrejado, nem pensar. Nós falaremos aí sobre a importância da igreja hoje. Nós já tivemos a primeira parte desse estudo, onde nós trouxemos aí uma definição de igreja, o que ela significa. E nós estamos agora indo para a segunda parte. E o texto básico é 1 Timóteo 3, 14 ao 16. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer e te agradecer. Pedir a tua bênção, Senhor, ó Deus, sobre esta aula, que o teu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie, ó Deus, com o teu poder, com a inspiração e iluminação do teu Santo Espírito, para que compreendamos, Senhor, as tuas verdades bíblicas. Essa é a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a introdução diz o seguinte: desde pequenos aprendemos sobre o valor dos relacionamentos interpessoais. Nesse sentido, a vida em nossas igrejas locais não deve ser vista apenas como uma expressão sociológica, aplicada ao campo religioso, ou como um fardo familiar que carregamos. Pelo contrário, ela é uma expressão graciosa e didática que aponta para a relação que o próprio Deus tem consigo mesmo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, subsistem eternamente em uma relação harmônica, convidando-nos a construir esse tipo de relacionamento em nossas comunidades cristãs. Então vejam que é necessário uma boa compreensão acerca do que é a igreja, da sua origem e também do seu propósito, ou seja, da sua importância, porque a igreja ela tem recebido muitos ataques nos nossos dias, né? Muitas pessoas elas olham para a igreja apenas como um fenômeno sociológico. E há quem diga, né, que a igreja ela é apenas um reflexo de cada cultura. Mas o que nós podemos ver é que a palavra de Deus, que é a verdade absoluta do Senhor, ela nos fala, ela nos mostra o que é a igreja, a sua origem. A igreja ela vem do próprio Deus, e ela expressa justamente esse relacionamento que há entre a Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele é um, mas subsiste em três pessoas, e desde toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se relacionam entre si. Portanto, Deus é um ser pessoal, relacional, espiritual, e nós também. A criação, a obra-prima da criação de Deus, os homens, né? Os homens e as mulheres, os humanos, eles são justamente a expressão. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, expressam também esses aspectos de relacionamento, né, interpessoal, como também somos pessoas relacionais, pessoais e espirituais. Então vejam, meus irmãos, que o texto que nós lemos, ele nos mostra aqui alguns aspectos da igreja, né? Como, por exemplo, essa expressão graciosa e didática que nós vemos nas comunidades cristãs. A igreja, o que a Bíblia fala acerca da igreja, e traz aqui algumas figuras como metáforas. Por exemplo, a igreja ela pode ser vista como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde tem muitos membros, mas em um só corpo. Nós vemos aí a unidade, certo? Da igreja, a igreja é una. A igreja também é o povo de Deus, é o rebanho e a família de Deus, e nós veremos a importância disso. Nós somos também o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Sim, é a habitação do Espírito Santo. Deus, ele habita em meio aos louvores do seu povo. Assim também como é coluna e baluarte da verdade. A igreja é importante, né, para
para a sustentação da verdade das Escrituras. Mas, vamos lá. Como casa de Deus, a palavra casa, que vem do grego oikos, né? Cujo significado interliga as duas noções fundamentais, ou seja, o lugar de habitação e também o lugar onde a família, né, está reunida no seu lar bem estabelecido. Então, quando aplicados à igreja, esses aspectos conceituais nos remetem à noção da origem e também da importância do povo de Deus como uma organização divina. Nós já vimos na aula anterior, né, a importância da palavra tanto carral, né, no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento a palavra eclesia, ou seja, a igreja que está relacionado ao chamamento de pessoas, né? Palavra também no hebraico, tanto carral como edá, que significa o ajuntamento, a assembleia, né, de um povo. Portanto, ela acaba aqui também tendo esse mesmo significado no Novo Testamento quando nós olhamos para a palavra eclesia. Por quê? Porque refere-se ao ajuntamento do povo de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que sobre ele, sobre a rocha que é Cristo, ele edifica a sua igreja. Então a origem, o fundamento da igreja está no próprio Cristo, na supremacia de Cristo. Então, e Cristo disse que sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí nós vemos um aspecto de indestrutibilidade da igreja, porque é Cristo o seu sustentador. Mas o fato é que a igreja, tanto no Antigo Testamento, essa noção de igreja, como no Novo Testamento, ela remete-se ao povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Então, a origem é de Deus e ela é uma organização. Ela é tanto um organismo, porque é o corpo de Cristo, como também é uma organização. A igreja, a importância da igreja como instituição, que é uma instituição divina. A igreja, nós já falamos, ela é tanto visível como invisível, porque ela é feita de todos os eleitos, né? Os eleitos, então, que de todas as épocas, tanto do presente, do passado, do futuro, e também de todos os lugares. A igreja, além de ser una, ela é santa, ela é universal, ela é apostólica, porque é fundamentada na doutrina dos apóstolos e foi fundada por eles em Cristo. Mas, veja só, então, além da igreja, nós olharmos para a igreja como casa de Deus, como a oikos, o lar, o lugar de comunhão, o lugar de vivermos o amor, um relacionamento familiar, a igreja também ela é vista como o lugar de habitação do Deus vivo, né? Então é a igreja do Deus vivo. Deus habita entre o seu povo. Deus é movido pela sua própria vontade, ele resolveu conviver e relacionar-se e peregrinar com as pessoas. Ele tabernaculou conosco, ele fez morada entre o seu povo, manifestando assim a sua mudança, sua presença transformadora. E para isso tem alguns textos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 3, de 16 a 17. Veja só o que Paulo diz. 1 Coríntios 3, 17 diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É muito importante nós entendermos essa compreensão da igreja como um edifício, não um edifício feito por mãos, mas como o próprio corpo de Cristo, onde Jesus ele é a pedra fundamental. E nós, os membros, somos pequenas pedras desse edifício. Por isso que Jesus, quando fala para Pedro, Simão, tu és Petros, quer dizer uma pequena pedra, né? E sobre esta pedra, que é rocha inabalável, todas as vezes que essa palavra no grego Petra, ela é falada, ela sempre
está apontada para Deus como a rocha inabalável. Então, sobre esta rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja. Jesus ele estava falando de si mesmo. Portanto, nós somos o santuário de Jesus. Em 2 Coríntios 6,16, o apóstolo Paulo fala o seguinte. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, mais uma vez aqui, palavra de Deus inspirada, aqui nos mostrando que o povo de Deus, a igreja de Cristo, é o santuário, o lugar de habitação do Deus vivo. Em Efésios 2:20 a 22, o apóstolo Paulo também fala o seguinte, Efésios 2, do 20 ao 22, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então vejam esse aspecto da igreja que é justamente o lugar de habitação do Deus vivo. A implicação teológica de que a igreja é o lugar de habitação do Deus vivo nos permite entender que, se queremos estar onde Deus está, olha só, onde Deus habita, precisamos então estar na sua igreja, pois é ali que Deus habita. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu não sou igreja sozinho. Não, eu sou apenas um membro do corpo de Cristo. Uma pedra desse edifício, certo? Portanto, eu preciso estar reunidos com os demais membros, eu preciso estar reunido com as demais pedras, certo? Para que eu seja a igreja de fato. Então, como habitação de Deus, o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. Mas somente quando eu estou reunido que eu sou igreja, e é nessa comunhão dos santos, na reunião do povo de Deus, na eclesia, é que Deus ele se manifesta de forma plena e ele também abençoa o seu povo de forma plena. Através dos meios de graça, como eu já falei na aula anterior, pregação, leitura do Evangelho, os louvores da comunhão dos santos, a própria comunhão dos santos, que é a reunião do povo de Deus, onde nós ali edificamos uns aos outros, os sacramentos como o batismo e a ceia do Senhor, enfim, os meios de graça, então, que servem como instrumentos de Deus, ferramentas espirituais para a edificação da igreja. O modo também como nós nos relacionamos com Deus depende muito do modo como nós nos relacionamos com a sua igreja, é verdade. Pois a igreja é a casa que Deus construiu com as suas próprias mãos. Portanto, meus irmãos, se nós amamos a Deus, nós devemos amar a igreja. Eu não posso dizer que amo a Deus, que amo ao Cristo, que amo ao noivo e desprezo a sua noiva, desprezo a igreja e não amo, né, o povo de Deus e os meus irmãos. Então é necessário que, para que eu tenha um bom e um verdadeiro relacionamento com Deus de amor e de adoração, eu viva essa comunhão de forma plena e esteja no meio do povo de Deus, na igreja, sendo igreja. Mas existe aqui um quarto ponto, uma quarta característica acerca da igreja, que é a igreja como família de Deus. A palavra casa, que nós já falamos, a oikos, além de significar habitação, carrega em si a conotação de uma família, transmitindo a ideia de afetos, de afetividade e de vínculos interpessoais que se constroem no dia a dia. Portanto, é no meio do povo de Deus, como família de Deus, tendo o nosso Deus como pai desta família, vivendo esses relacionamentos interpessoais, esses vínculos afetivos, certo? Que nós construímos, então, essa identidade de sermos, então, igreja. E isso é no dia a dia. Porque a igreja,
ela tanto se reúne no templo, como também nos lares, no dia a dia, na caminhada. A palavra casa, além de significar habitação, carrega em si essa conotação de família, então mostrando e evocando também esse sentido, o exercício espiritual de fraternidade, né? Então, fazer parte da família de Deus deve provocar em cada um de nós este sentimento de gratidão e adoração, posto que é nesse convívio que experimentamos transformações no nosso caráter, na nossa espiritualidade e uma série de benefícios espirituais. Irmãos, a igreja é o lugar onde nós devemos estar. Nós vivemos um tempo difícil, onde as pessoas estiveram distantes uns dos outros, mas nós precisamos desejar estar de volta vivendo esses vínculos fraternais. E por fim, meus irmãos, eu quero falar aqui da igreja como coluna e baluarte da verdade, certo? A palavra coluna vem do grego stulos, e ela remete-nos à ideia de sustentação, uma coluna que sustenta uma determinada estrutura, um suporte, ou seja, aquilo que serve de mediação entre o alicerce e aquilo que foi construído. Portanto, a igreja cumpre uma missão teológica, como coluna. Essa missão teológica é muito importante, porque ela torna a face visível do reino de Deus, certo? Cuja responsabilidade é a de ser o suporte para a revelação de Deus, a revelação especial de Deus, a proclamação da palavra, a administração e proteção da verdade de Deus. Então, a igreja, ela serve como esse instrumento, né, que ela dá sustentação como a coluna da verdade, entre o seu alicerce e aquilo que foi construído. Então, a igreja, ela sustenta, ela é responsável. Deus escolheu um povo, por exemplo, escolheu o povo de Israel. Esse povo, eles eram aqueles que eram responsáveis para proclamar a lei de Deus, as promessas de Deus, assim como o juízo de Deus, né? Eles foram os protetores das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. E a Igreja do Novo Testamento é responsável para sustento, para sustentação, divulgação, proclamação da revelação especial de Deus no Novo Testamento, certo? Então, sem a coluna, a verdade fica, de certo modo, vulnerável e uma série de interpretações equivocadas, comprometendo dessa maneira o evangelho puro e simples do reino de Deus. Então, veja só, a igreja, ela não está no mesmo nível de autoridade das Escrituras, da verdade. Nem está acima, nem está no mesmo nível. A igreja está abaixo, como sustentação, certo? Por quê? Porque somente a palavra de Deus revelada, inspirada, a autoridade das Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Essa Escritura, a palavra de Deus inerrante. A igreja, ela erra. A igreja, ela não pode produzir mais revelações. Já foi fechado o cânon, a revelação de Deus do Antigo e do Novo Testamento. O que a igreja precisa é preservar essa revelação. Ela serve de sustentação e de proclamação dessa verdade. Não para produzir novas verdades, não para produzir novas profecias, mas para divulgá-la, para protegê-la, para sustentá-la. Portanto, a igreja, ela serve, né, como essa coluna. E uma outra expressão utilizada aqui pelo apóstolo Paulo no texto base que nós lemos é que a igreja também ela é baluarte. Essa palavra aqui no grego é draioma, cujo significado é fundamento, ou seja, fundação, lugar seguro, aquilo que é permanente em si mesmo.
Portanto, as nossas igrejas são agências. A igreja como um todo, a unidade, mas as igrejas locais, elas são agências divinas, cumprindo a missão do reino em momentos históricos. Culturas e experiências distintas. Portanto, a Igreja de Cristo não passa por crise de identidade e de missão jamais, pois sua natureza está interligada ao seu próprio autor, ao autor divino, a Deus, Pai, o Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Cada igreja local deve ter noção de sua natureza, a nossa identidade, a nossa natureza, a nossa origem e também o propósito, pois essa compreensão lhe dará condições de cumprir a sua missão neste mundo que caminha longe de Deus, o Pai. Portanto, a importância da primeira aula de nós falarmos acerca do significado da igreja, da sua origem e também agora falando mais especificamente da sua importância. A igreja, como povo de Deus, é um lugar importante para a comunicação do Evangelho e também para o acolhimento de pessoas que necessitam de uma nova vida em Cristo Jesus. Ali a reunião do povo de Deus, onde nós edificamos uns aos outros nessa jornada, dessa peregrinação da nossa vida cristã. Quando nós recebemos essa nova vida, o lugar onde nós cresceremos na fé e amadurecimentos na fé é na igreja. É junto do povo de Deus, aprendendo com o povo de Deus. Então é na igreja que aprendemos o caminho que nos conduz à família de Deus. Nossas igrejas locais não podem ser vistas apenas como estruturas físicas, certo? Elas são antes lugares de edificação dos relacionamentos interpessoais. Isso nos convida a um compromisso de amor e de valorização das experiências comunitárias diariamente, no dia a dia. Portanto, meus irmãos, eu quero trazer aqui algumas aplicações acerca desse nosso estudo, que serve tanto como aplicações do primeiro estudo como desse segundo estudo. Irmãos, cientes, do que somos, da nossa identidade como igreja, da origem divina e da importância da igreja, nós precisamos amar a nossa igreja. Ame a sua igreja local. Ame o povo que se reúne nela. Valorize, compreenda o seu papel na comunidade cristã. Deus te deu dons para que você seja um instrumento para a edificação do corpo de Cristo. Então, dedique-se à sua igreja. Certo? Quando você fez um compromisso com Deus e a sua profissão de fé, você se comprometeu em honrar a Deus, mas também honrar a igreja. De que sentido? Você apoiando a igreja com a sua presença assídua, com os seus dons e talentos, edificando os irmãos através dos seus dons e também com os recursos financeiros que Deus te proporciona, porque a igreja ela tem a sua estrutura física, ela é uma instituição, ela é uma organização que também precisa ser mantida. Portanto, use os dons espirituais que Deus te deu. Ore por seus líderes. Proclame o Evangelho para que outros se cheguem a Cristo. Então, como igreja, nós temos a nossa identidade, a nossa origem. Como igreja, a igreja tem a sua importância, principalmente para pregar, proclamar o Evangelho. E você foi chamado como igreja, chamado para fora, para fazer a diferença, dando testemunha, sendo uma testemunha de Cristo e também proclamando as boas novas de salvação para aqueles que precisam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.